Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. Entrevistados de hoje. Esse cara é uma lenda. Consegui trazer esse cara aqui. Nem eu tô acreditando. É um fera. O cara tem a mão pesada. Ele é a lenda daqui de Belo Horizonte, inclusive do UFC. Rafael Sapo. Cara, prazer. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Prazer é meu, irmão. Primeiro podcast que eu participo aqui no Brasil, se não me engano, aqui é a primeira vez. Nossa, então, tô feliz demais de poder falar um pouco mais sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória aqui com você. Obrigado pelo convite. Ô, Glória. Brigadão, meu cara. Pô, prazer imenso você ter vindo aqui, viu, cara? Prazer imenso. Muito obrigado mesmo aí, viu? Prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês. Quem é você? Fala pra gente aí. Vamos ver. Quem não te conhece? Vamos ver. Quem não me conhece, bicho, eu sou um cara, um cristão que acredita muito em Deus. Tenho uma fé inabalável. Acho que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Essa é a minha fé. Sou um cara batalhador, que batalhei muito para chegar, para conquistar. O pouco que eu conquistei, eu batalhei muito. Nunca passei por cima de ninguém. Nunca passei a perna em ninguém. Tenho muito orgulho de poder andar na rua, claro, de nariz em pé, mas de cabeça erguida. Não ter que abaixar a cabeça para ninguém. Tenho certeza que não tem ninguém para falar mal de mim, que eu passei a perna, que eu passei por cima de ninguém. Então, eu sou esse cara que batalhou a vida inteira, batalha muito para conseguir as coisas certas. E acredito que se você batalhar, ter fé, ter foco, você vai conquistar os seus objetivos. Mais cedo ou mais tarde, você vai conquistar. Boa! Palavra no campeão. Família, minha família, depois de Deus, é em primeiro lugar, vem a família, que é meu alicerce. Show de bola. Você nasceu aonde? Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte. Então, tá bom. Vamos passar algumas fotos ali pra gente ver? Um pouquinho de sua carreira aí? Vamos lá, Demetrio. Vamos ver o homem aí. Ih, fala um pouquinho da história. Cara, isso aí da direita é meu irmão, meus dois irmãos, o Girino, tem a equipe da PG Fighting Fitness. Meu outro irmão caçula, o Cadu, o Leonardo Arrigoni, esse cara é um dos grandes responsáveis pela minha carreira, de eu acreditar que ia dar certo a minha carreira. Muito legal. Hoje ele é faixa preta, um amigo meu de infância aí. Então, tá aí três caras que acreditaram muito em mim, principalmente o meu irmão, né, que é o faixa preta, e o Léo, o Cadu é mais novo, e esse Léo que meu irmão, eles caras sempre acreditou em mim, falou, meu irmão, larga tudo e vai, que você vai chegar lá. O cara tá do meu lado até hoje, tenho muito orgulho de ter esses caras comigo. Que chique. Nossa Senhora. É gente demais. Essa aí foi a inauguração da nossa da Saputim no Barreiro. Tem uns famosinhos ali. Pô, Tite, Gazi, Caloca, Daniel, Mandi, Caloquinha, Rato. A turma grande aí, a turma da Saputim em peso aí. Emerson Royce, meu sócio, meu irmão. Pô, a galera em peso dando a moral pra gente quando a gente inaugurou a Saputim nesse lugar. E alugamos um galpão gigante. Contagem. Na altura da rua, em Belo Horizonte. No Barreiro. No Barreiro. Uhum. E, pô, é muito legal esse trabalho. Se não me engano, foi em 2017 a inauguração da academia. Vários alunos nossos aí. Foi bem legal. Chique, cara. Essa aí, Vanderlei Silva, foi uma luta que eu fiz em São Paulo. E eu era de times. E eu era do time do Vanderlei. O Draculino, claro, comigo. E tinha um time do Vanderlei, do Minotauro, do Murilo Bustamante e mais dois, sei lá. Foi um evento legal que teve, não existe mais, um evento legal que botaram dinheiro, mas aí, né, superfaturaram, aí deram um problema e acabou com o evento. Mas foi muito legal lutar pelo time do Vanderlei, representando o time dele ali e tudo, e foi uma luta legal nesse dia, que eu fiz muito jiu-jitsu nessa luta, e ele falou com o Draculino assim, pô, Draculino, parabéns, faixa preta, você é muito bom. O Draculino, não, ele é faixa roxa. Aí o Vanderlei, não, vamos dar a faixa marrom pra ele então hoje ainda, pô, não é faixa marrom, vamos dar a faixa marrom pra ele. Aí o Draculino, não, é tudo no seu tempo, calma aí e tal, foi muito bacana esse dia. Poxa, próximo aí. Cara, essa novinho, luta, cara. Novinho, essa aí foi minha, se não me engano, quarta luta de MMA. Tava comigo ali, eu não consegui achar uma foto, eu sou ruim de foto, tá no meu corner ali, o Olímpio e o Irapuru. O Messi Olímpio tá ali comigo. É o de boné aqui, né? É o de boné, ele foi na minha estreia, foi em algumas lutas comigo, e o Irapuru também, que me deu muita força na carreira. Eu chamei ele pra vir aqui. Tá boa, né? Chamei, ele vai aparecer aqui. Aí ele vai. Nem que eu pegue ele lá na casa dele. Pois é. Entendeu? Ele é faixa preta, mas eu vou lá na casa dele. Né? Mas dois caras importantes demais na minha trajetória, que foi o Messi Olímpio e o Irapuru. Eles falam muito bem deles. O Messi Olímpio é genial. Olha aí. Cara, olha isso. Esse foi meu início na Gracie Barra. Eu comecei a treinar na Gracie Barra quando eu era faixa azul em 2004. Tá novinho, cara. Tá aí, Irapuru, o Cássio, o Mamute, o Malabim, Danilo, Manuel. O Coelho, cara. Coelho. Eric Vanderlei, facção, Mestre Draculino, eu ali, pô, bem no meu início na Gracie Barra e o Caloquinha. Cara, essa foto é meu irmão, foi bem no início, quando eu cheguei na Gracie Barra mesmo, cara. Não, esses caras veem esse podcast que eles vão... Pois cara, olha o Coelho, como é que tava novinho. Olha cara. que bacana. Mamute, Malabim.
Só fera. Cara, vamos lá? Próximo aí. A mesma foto é... Essa aí, o Ring of Combat, um evento muito legal lá nos Estados Unidos, que muitos que lutam aí vão pro UFC. Eu ganhei 2 cinturões nesse evento e mais 2 vitórias nele aí. Foi um evento muito legal. Esse foi o primeiro cinturão que eu ganhei na organização. Foi muito legal lutar nesse evento. Ele somava a pontuação do... Me corrija se eu estiver errado aí, do Sherdog? Somava. Tá, entendi. Somava. Eu achei que ele, tipo assim, meio que... Você vai até achar engraçado. Eu achava que ele meio que cortava a fila. Não. Tá. É o Ring of Combat. Vários caras, sei lá, Edson Barbosa, Frank Edgar lutou lá. Muita gente lutou lá. Legal. Muita gente. Próximo aí. Um mesmo evento, né? mais um outro cinturão. Tá aqui o Ali Abdelaziz, que é um dos maiores empresários hoje dos atletas, de lutador. Esse grandão, quem que é? Da esquerda, Hollis Gracie. Tá. O Igor Gracie e depois o Ricardo Almeida, o Cachorrão. Caras que me ajudaram muito quando eu fui pra fora, que me deram uma força... Irmão, se não fosse esses caras aí, eu não estaria aqui. Os caras me ajudaram muito. Bacana demais. Olha o homem aí. Mestre Draculino, sempre do nosso lado aí, meu irmão, sempre fortalecendo. E o Emerson Royce, meu sócio na Saputim, meu irmão aí de uma vida, irmão. Que legal. 2 caras importantes demais. Olha essa foto. Quando eu cheguei em Nova York, acho que 2008, se não me engano, 2009. O que é isso? Me levaram pra esse treino aí. Jorge St-Pierre, O Phil Nance, ele é um dos maiores treinadores de Muay Thai lá fora. Treinava só campeão nessa época, tudo. Eu fui nesse treino, Ricardo Almeida, Frank Edgar, o Kenny Florian, o Phil Nance, depois o St-Pierre. Esqueci o nome desse aqui do lado do seu lado, como é que é o nome dele? Frank Edgar. Frank Edgar, esse mesmo. Ele é bom esse menino. Então, meu irmão, o dia que eu fiz esse treino aí, eu falei, meu irmão, eu tô no lugar certo, entendeu? Depois o treinador aceitou a me treinar, que ele não treinava ninguém. Ele, meu irmão, escolhia a dedo. Muita gente não gosta dele por causa disso. Muita gente não gosta. Pô, sabe, você é um cara gente boa. Como é que você gosta do Phil Nance? Eu falei, bicho, o que você tem contra ele? É porque ele escolhe os caras que ele vai treinar, mas, poxa, eu acho que ele tá certo. E ele me aceitou me treinar na época, eu treinei com ele muito tempo. Praticamente toda a minha trajetória no UFC, ele tava comigo. Então você tava novinho ali também, cara? Novinho, cara, tinha acabado de chegar em Nova York. Cara, que fotos bacana. Próximo aí, né, Beto? Vinícius Arroba, cara. Estudei com ele, bicho. Cara. Meu início na Gracie Barra também. A gente pôs aquele início lá do MMA e no início do Jiu-Jitsu. Isso aí foi em 2004. Primeira graduação que eu fiz parte. Mestre Draculino, Irapuru, o Emerson, meu sócio ali, o Baianinho, o Arroba, o Jarrão, Renzo, meu Rolezinho, que meu irmão que partiu, que não tá com a gente mais nesse mundo, mas que fez muita parte da minha trajetória. Tio Chico, meu irmão, só lenda aí. Caramba, cara. Foi lá na Risport. Aquilo ele foi lá no Ponteio? No Ponteio, na época do Ponteio, 2004. Cara, vocês reinaram. Teve uma época aqui em Belo Horizonte que era vocês mesmo. Nossa, era uma época ali que... E essa aí foi onde? Eu entrando pra lutar naquele Ring of Combat. Tá. Gregor Gracie, Ricardo Almeida, atrás o Igor Gracie, Neyman Gracie ali atrás. Tio Chico foi um dos responsáveis por ter ido pra Nova York também. Bacana. No pódio. Bicho, essa aí é a coisa que mudou a minha vida, né? Quando eu ganhei o Mundial em 2005. Essa história. Que eu precisava de alguma coisa pra confirmar que eu tava no caminho certo. E conversei muito com Deus antes desse campeonato. Minha mãe não me falou, mas também conversou muito com Deus. Eu falei assim, se for pra ele fazer isso da vida dele, que ele ganha esse campeonato. E eu também tava esperando muito. Como todo campeonato você vai lesionado, mas esse campeonato aí eu ia lutar 2 mundiais. Um de uma outra confederação e esse. Fui num médico e ele falou assim, você não consegue lutar esse mundial. Você tá machucado, não vai lutar. Não tem jeito. Aí eu saí dele, fui em outro médico, o médico falou assim, olha, era o médico do Cruzeiro na época, ele falou, você tem condição de lutar 80%, mas você não pode ir no primeiro, você vai só no segundo. Aí você vai lutar 80%. Se você for no primeiro, você vai lutar ruim já. E o outro, qual que é mais importante? Eu falei, o segundo é mais importante. Eu falei, então você vai pro segundo. Aí eu não fui no outro mundial, fui nesse e deu tudo certo. Eu fui campeão mundial e foi a grande virada da minha vida, foi esse título aí. Deu Brasil. Deu Brasil, graças a Deus. O de lado ali é um gringo, um americano, muito duro, que foi uma guerra afinal. Chique, cara. Os dois aí. Isso aí são os dois caras que, meu irmão, que eu sou grato, eternamente grato, né? Mestre Renzo Gracie e Mestre Draculino. Que chique, cara. Esse aí eles foram numa luta minha, que eles ficaram no meu corner, uma luta em Connecticut. Os dois no meu corner, desculpa, no Canadá. Os dois no meu corner, foi, meu irmão, foi nossa, demais. Energia pesada, hein? Pesada aí. Nossa senhora. 2 líderes, 2 caras que sabem tudo. Nossa.
Minha primeira luta nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, fui pra ficar 1 mês, acabei mudando minha passagem pra ficar mais 2 meses. E o Ali nem trabalhava de empresário ainda, a gente ficou muito próximo. Ele falou, bicho, eu vou arrumar uma luta pra você e tal. Me arrumou esse evento pra me lutar em Dallas. O Draculino mora no Texas, dirigiu pra lá, ele, os 2 filhos dele. E o tio Chico foi comigo e foi um dia de uma vitória, meu irmão. Ganhamos essa luta aí, foi maravilhoso esse dia. Bacana, cara. História legal. Ó. Essa aí foi o main event Fight que eu Night. fiz, né, do Fight Night do UFC. Foi meu primeiro e foi seu primeiro? luta principal, que eu lutei contra o Tim Kennedy. Me chamaram com 3 semanas de antecedência. Eu tava de férias no Brasil, eu tinha acabado de lutar aqui. E me chamaram pra fazer esse evento aí. O Lioto tinha machucado. O Dana White ligou e falou, bicho, você... você foi no lugar do Lioto? No lugar do Lioto. O Lioto que machucou. Cara, não sabia, não. Aí me chamaram, tinha 3 semanas... Aí o Dana White conversou com o meu empresário e falou, olha, é uma oportunidade grande pra ele, ele sabe que ele é muito duro e tal. Aí o meu empresário me ligou e falou, bicho, o que vocês acham? Conversei com o Draculino e falou assim, você tá sempre bem, bicho, mete bronca. Aí fomos lá, perdi, num detalhe, tava bem no primeiro round e acabei sendo nocauteado no final do primeiro round. Uma bobeira, piscou, meu irmão. Mas é luta, cara, é isso luta. mesmo, é luta. Valeu muito pro meu aprendizado. Bom, isso aí. Isso aí é como é que eu andava, com mais ou menos 100 quilos, e quando eu baixava para 84. Geralmente a luta era isso aí, baixava 15, 16 quilos para lutar. Quanto tempo? Baixava muito. 2 Conseguia meses? baixar 1 mês e meio, conseguia baixar. E consegui começar a baixar, dava certo, deu certo. Foto bacana. Foto bacana, né? Uma das lutas aí que eu ganhei no UFC, com o Draculino, com o Phil Nance e o Roman, que os 3 são demais, treinadores, um dos melhores do mundo aí, meu. Que chique, cara. Mais uma comemoração Fotaço. com os 3 também. Peraí, volta ali. Esse cara aqui, ele é lutador de Muay Thai? O Moreninho, Moreno? Ele é lutador de Muay Thai. Já vi vídeo dele recente. Aposentou no Luta Paizão. Sim. Mas, vixe, ele treinou Jorge St. Pierre, Frank Edgar, John Jones, Rashad Evans. Ele treinava só os caras, meu irmão. Coincidência, cara. Eu vi semana passada esse cara fazendo uma videoaula de um golpe e de Muay Thai. Eu tô olhando pra ele aqui, eu falei, cara, peraí, será que eu vou perguntar? Esse cara é muito bom. Phil Nance, muito bom. Muito bom. Ele é mesmo impressionante. E um ser humano incrível que eu gosto muito, porque, tipo assim, não adianta o cara ser muito bom e não ser uma boa pessoa, tudo. Eu sempre me preocupei muito com isso. Ele veio pro Belo Horizonte pra minha luta aqui em BH, quando eu lutei aqui. A gente tava no hotel. Aí eu falei, coach, eu não vou dormir no hotel, eu vou pra casa, você fica aí e tal. Ele, pô, meu, não posso ir pra sua casa com você? Eu falei, pô, pode, mas o hotel você vai estar ficando confortável, hotel 5 estrelas, tudo. Ele, não, quero ir com a sua casa. Ele foi lá em casa, conheceu meus pais, conheceu meu avô, ficou lá em casa comigo. Aí todo dia que acabava de treinar, ele que, não, vou pra casa com você. Queria ir pra minha casa, bicho, muito gente boa ele, nota 1000, cara. Cracaço esse cara. Um craque. Essa luta aí também, assisti ela. Foi uma guerra, meu irmão. Trocamos 3 rounds de porrada. Essa luta aí foi pá daqui e pá de lá, viu? Essa luta aí... Contra o Tim Kennedy, eu lutei dentro de um quartel-general, porque ele é... Militar? Ele é militar, então esse evento foi dentro de um quartel-general só com os caras lá atrás, militares. Só com os caras aposentados, depois os caras que vieram da guerra, tudo, entendeu? É um evento que fazem pra eles. Que doido. Então foi muito irado. Bacana, cara. Foi muito bacana lutar nisso aí. Que chique. Sabia, não? Isso foi com... Eu esqueci o nome desse lutador. Kevin Case. Faixa preta do Rickson Gracie. Então, quando marcou essa luta, meu irmão, faixa preta do Renzo, do Draculino, contra faixa preta do Rickson. Então, teve muito bom pra fazer nessa luta aí. Foi uma luta bacana de fazer. E eu lutei em casa, lutei em Nova York, do lado onde que não podia Nova York ainda. Eu lutei em Newark, que é colado em Nova York. Então, meus alunos do Renzo, foi todo mundo. Foi muito legal essa luta, cara. Eu não consegui nocautear. Olha aí, cara. Isso aí, minha esposa, Mundial. Do lado esquerdo, não. Um evento menor, um Open lá. Minha esposa, que hoje em dia treina muito, ganhou de kimono, ficou em segundo lugar sem kimono. Do lado de cá, um amigo meu, e do lado de cá, um cara que me levou para Nova York e me convenceu a voltar para Nova York. Eu voltei pro Brasil em 2018, e esse cara, ele me convenceu a voltar para Nova York para dar aula na empresa dele. É isso que eu faço hoje em dia, Nova York. Dou aula também nas academias do Renzo, mas dou aula na empresa dele. Nossa. Esse cara aí, meu irmão. Como é que as coisas são, né? Isso é lá na empresa dele. Na empresa dele? Onde eu dou aula lá, minha esposa trabalha na empresa e alguns alunos lá dentro da empresa. A empresa dele é de? Desculpa, de investimento em plano de saúde. Ele investe em plano de saúde. Plano de saúde. Bem legal.
Que chique. Aí ele, Uriah. Essa luta foi bem bacana de fazer com o Ryan Hall. Teve um empurrão ali na pesagem. Eu não tinha passado por isso ainda. Até achava que os caras meio que combinavam isso aí. Depois que aconteceu comigo, eu falei, pô, não tem combinado não, é verdade mesmo. Uma das minhas aulas na academia do Renzo, onde eu dou aula até hoje, desde 2008, eu dou aula aí. Esse é um dos treinos de MMA lá. O treino era muito bruta, forte, galera bruta lá. Os brutos ali. Muito bom. Campeão do Bellator, campeão do BLT. Minha esposa competindo de kimono. Bellator? Quem? Quem que foi? Quem que é ali do Bellator? O Liam, um magrelo altão. Liam McRae. Esse branco? Não. Tem esse branco sem camisa. Esse altão do lado. Moreno? Esse. Ah, tá. Do lado dele também era um cara que era muito bom no UFC, depois foi pro Bellator, tá arrebentando também. Esqueci o nome dele. Corey Anderson. Muito duro. Thiago Hella, João Zeferino. Vários caras muito duros. David Branch, que é um cara que foi campeão de vários eventos aí, um cara muito duro. Tem uns caras aí. O time era muito forte de MMA nessa época. Sua esposa, né? Esposa lutando de kimono. Ela luta de kimono sem kimono. Essa aí é um dos treinos que eu sempre, quando eu venho no Brasil, eu sempre visito a Gracie Barra BH, que é um celeiro de campeão, sempre tenho que ir lá. Meu irmão, hoje o Coloquinha e o Serginho que tocam, né? Tá aí Carmona, tá aí Tiche, vários caras muito duros aí, não tem como vir em BH, acho que quando eu tenho tempo sempre tenho que ir lá. Carmona, chamei ele aqui também, ele vai participar. Demais. Né? Vai demais, participar. Bicho. Coloquinha, Serginho, os caras nota 1000. Gracie Barra é um celeiro de campeões, continua fazendo campeão, o Draculino foi embora e deixou essa raiz aí, e a academia continua bombando e fazendo vários campeões. É impressionante o legado, né, cara? É impressionante. Nossa academia aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí mais pra frente, tá? Vamos passar essa foto aí que mais pra frente eu vou... Esse aí é o aulão. Quando eu venho no Brasil, eu procuro dar um aulão na Saputim. A galera comparece bonito lá, hein? Pra ver. Legal, né, cara? Pô, bonito. Bem bacana. Bem estruturada. Muito legal. Não, bonito mesmo, hein, Sapo? Obrigado. E essa... Você ficou no estreia no MMA... Nossa, que eu mando recado. O Sapo tá começando agora e vai o pessoal vai ouvir muito falar ainda. Eu soltei isso aí e graças a Deus. Ele falou mesmo. Foi indo, né? Foi estreia. Falou e cumpriu. Tem mais um aí? Acabou? Boa, vamos lá, Sapo. Vamos às perguntas aqui, cara. Tô ansioso pra ter um papo aqui com você. Bom, vamos lá. Fazer um bate-bola aqui. Normalmente eu leio aqui, tá? Para não. Bora. Vamos lá. Seu início às lutas começou com judô e capoeira, desde a sua infância à juventude. Quando você migrou para o MMA, você usava essas artes marciais nas lutas? Cara, usava. O judô eu fiz só um ano. Fiz um ano de judô com o Márcio da Judocom, quando eu tinha 13 para 14 anos. Fiz um ano, mas aquela questão de ficar tomando queda muito ali, apanhando muito, caindo muito pesado no tatame. Naquela época o tatame era bem duro. Eu acabei saindo, não adaptei bem. E depois eu fui pra capoeira, onde mudou a minha vida. Adaptei muito bem na capoeira. O meu mestre, o professor Pernalonga, cabeça aqui de Belo Horizonte, o cara mudou minha vida, era um cara novo também. E eu não era muito de briga, não. Tipo assim, eu era bem meio medroso. E ele, todo dia à noite eu ia treinar com ele me batia e eu apanhava quieto, tudo, e eu triste, embora pra casa. Até que um dia eu revidei e ele falou, meu irmão, 13, 14 anos. Aí ele falou, bicho, é isso aí que você tem que fazer. Te bateu, você bate de volta. E foi aí que começou a tirar de mim aquele espírito de lutador, de começar a acreditar em mim ali. Que até então eu era meio medroso, meio grande e medroso ainda. O pessoal fala que não tem como você ensinar coração. Tem uma frase que é you can't teach heart, né? Você não pode ensinar o cara a ter coração. Mas eu aprendi a ter coração. Com 13 para 14 anos, eu era meio bobo na rua ali, apanhava dos meninos menores que eu. E esse cara na capoeira, ele foi me batendo até o dia que eu revidei e eu vi que, meu irmão, as coisas mudaram. E foi aí que eu comecei. Aí eu fiquei na capoeira até os 23, depois eu comecei a fazer capoeira e jiu-jitsu, mas fiz a capoeira por volta de 8 anos, depois eu fui pra Abadá, comércio camaleão, porque meu professor mudou, eu mudei, e ele falou, bicho, vai pra Abadá, vai pra outro lugar. Então, eu caí em boas mãos na capoeira, e com certeza usei muita capoeira, e o judô também, mesmo as quedas, tudo no MMA. Me ajudaram muito. A capoeira, muitos caras duros aí vieram da capoeira, né, cara? Muitos caras. Irapuru, Sururu, Pé de Chumbo, muitos caras aí vieram da capoeira, entendeu? Te ensina muito a capoeira, é um esporte maravilhoso. Bacana demais, bacana. Bom, vamos lá. Como foi sua história no jiu-jitsu até chegar no Renzo Gracie?
Cara, resumindo rápido aqui, eu fazia capoeira e eu comecei a apanhar nas rodas de capoeira com uns caras que me derrubavam tudo. Eu falei, meu irmão, esses caras são da onde? Ele me falaram que esses caras eram do jiu-jitsu. O meu irmão, ele começou a treinar antes de mim. Eu chegava em casa e eu tenho 4 anos mais velho que ele. E ele sempre me respeitou por ser mais velho, por ser maior. E depois de um tempo que ele estava fazendo arte marcial que eu não sabia qual que era, ele começou a me olhar meio de olho torto, começou a me enfrentar mais. Eu via a confiança no olho dele. E eu era da capoeira e tal. Aí eu falei, bicho, você tá fazendo o que com esse kimono aí? Você vai pra onde? Ele falou, tô fazendo um negócio aí. Mas que negócio? Jiu-jitsu. Eu falei, meu irmão, esse menino tá diferente. Né? Aí eu fui pro jiu-jitsu também com ele. Treinei por 3 meses, foi rápido, com o professor Beethoven. Tive experiência rápida, 2 meses, se não me engano. Tive uma lesão séria no meu calcanhar. Parei de treinar, depois eu comecei a treinar na Força Livre. Comecei a treinar na Força Livre com o professor Cláudio. Desculpa, com o professor Zé Ayrton. Depois o professor Zé Ayrton me mandou para treinar com o Cláudio, que era o dono da Força Livre, que era uma equipe, que era onde tinha academia maior, com mais treino. E depois esse Cláudio, bicho, as pessoas aparecendo na minha vida, e é Deus que vai colocando. Esse Cláudio chegou no momento que ele falou assim, a equipe não dá para você mais, você quer ser profissional, você vai treinar com o Draculino. Eu tava num campeonato, antes dele me falar isso, eu vi ele conversando com o Draculino. Falei, pô, o que ele tá conversando com o Draculino? Aí chegou e falou assim, conversei com o Draculino, a partir de segunda-feira você começa a treinar com ele. Eu falei, pô, por quê? Ele falou, eu não vou conseguir te colocar onde você quer viver do esporte, você é profissional, quer ser profissional, e eu não tenho como te dar essa assessoria. Foi profissional. E, meu irmão, foi muito profissional. Muito difícil alguém fazer isso. Muito entendeu? Profissional. E eu sou eternamente grato a ele, e depois desse dia eu comecei a treinar com o Draculino e as coisas andaram. Aí, você quer saber como eu fui pra Nova York? Comecei a treinar com o Draculino. O Draculino, abriu as portas pra mim, me deu uma força, ele, os alunos todos, tudo. Comecei a treinar com o Draculino em 2005. Comecei a treinar com o Draculino no início de 2004. 2005, eu ganhei o Mundial. Já tava treinando o MMA. Sempre deixei claro que eu queria o MMA. E quando eu ganhei o MMA, o Mundial de 2005, eu falei, Draco, agora eu quero focar no MMA, não tinha estreado ainda. Ele falou, bicho, você quer o MMA? Quero. Eu era faixa azul. Ele, você tá pronto pra lutar? Tudo. Eu falei, não, pronto eu sei que sabe, mas eu quero lutar. Comecei a lutar no MMA, da quando ele me botou no evento, esse que eu fiz a minha estreia aí, foi 2 lutas uma noite. Lutei esse evento, fiz 7 lutas no Brasil com o Draculino no meu corner, com o Draculino comigo. Depois o Draculino mudou pro Texas. Quando o Draculino mudou pro Texas, passou 2 ou 3 meses, eu perdi minha primeira luta. Tive minha derrota, liguei pra ele, falei, Draco, poxa, ele me ligou, bicho, tá bem, a derrota acontece, pô, você tava vindo de 7 vitórias, acontece, perder e tal. Eu falei, Draco, acontece tudo, mas eu não fico em Belo Horizonte sem você. Eu vou ter que dar um jeito, eu vou pra aí onde você estiver, me ajuda, o que eu faço? Ele falou, bicho, calma, a derrota acontece. Esfria a cabeça, daqui 1 semana, 10 dias, a gente conversa de novo. Calma. Eu falei, tá. Passou 1 semana, 10 dias, ele me ligou, e aí, sabe, tudo bem? Tá tranquilo e tal? Eu falei, tô. E aí, o que você tá querendo fazer? Eu falei, eu vou pra aí, não vou ficar aqui sem você. Não tem jeito. O time era muito forte aqui, mas a respeito do MMA, tudo, o Draculino é um cara que, meu irmão, fora do... Pra mim é o melhor professor do mundo. Tanto de MMA quanto de jiu-jitsu, é um cara impressionante. Eu falei, Draco, não tem como ficar sem você aqui. Aí ele falou, bicho, eu não tenho como te trazer pro Texas, que ele tava lá, tinha uns 5 meses só. 4 meses. Não tem como te trazer pro Texas ainda. Se você quiser, vai pro Renzo, vai pra Nova York, a família Grace tá lá, o Renzo pode te dar uma assessoria, o cachorrão, vai lá lutar um campeonato pan-americano que tem, daqui a pouco você vai lá lutar o pan-americano e ver como é que vai ser em Nova York. Aí foi assim que eu fui parar em Nova York. O Draculino me mandou pra lá, eu cheguei lá, ganhei o pan-americano na faixa marrom, sem kimono. E a família abriu as portas pra mim e tudo. Eu ia ficar só um mês. O pessoal, fica mais um tempo. Foi em setembro, eu fiquei até dezembro. Ganhei um campeonato lá em cima do Jorge Patino Macaco, que é uma lenda do esporte. Você ganhou dele? Fui pra final, caí na final com ele no campeonato. E o pessoal falou, meu irmão, era eu e o Neyman Grace, estava do mesmo lado da chave. Um de nós dois pra lutar com o Macaco. Eu falei, bicho... No MMA? Não, no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu. Aí eu falei, cara, se quiser botar o Neyman Grace pra lutar, que é meu irmão lá, tudo, pode botar. Eu tava pensando, não, você é mais graduado, sei que vai lutar com o Macaco, tudo. Aí eu ganhei do Macaco, meu irmão. Aí eu caí nas graças da família, meu irmão. Tem um vídeo no YouTube, a família me jogando pro alto, os caras, né? Os Grace me jogando, tudo. E aquilo ali abriu muita porta pra mim. Eu ganhei o dinheiro, tudo. Aí eu só voltei pro Brasil pra buscar minhas coisas e mandar embora. Picar a mula, né? Picar a mula. Foi assim que foi essa transferência minha de BH pra Nova York, pro Renzo. Que chique, que chique. Ó, havia muita diferença na metodologia de preparação das suas lutas do Draculino e do Renzo?
Não, cara. Não. O Draculino foi criado com a família Gracie, né? Desde o início, desde criança, ele foi criado com a família Gracie. O conhecimento que ele tinha era o mesmo conhecimento da família, né? Dos Gracie. Então, a metodologia, tudo ali, sempre bateu muito. Porque às vezes muda com o tempo, né? Alguma coisinha o cara vai... Por isso que eu fiz até essa pergunta, porque o Draculino, todos os lutadores, é uma coisa incrível. O Draculino, você vai ter que aparecer aqui, cara. Tem que fazer uma entrevista com você. Ele vai convocar cara, ele aí. Pelo amor de Deus, aparece aqui. Eu tenho que te fazer umas perguntas aqui. Eu nunca vi todo lutador que eu já conversei falar bem de você. Não, eu tenho que fazer entrevista com você. Ué. Você tá doido. Então, é incrível como é que as pessoas falam do Renzo e do Draculino, que é uma coisa que você fala, cara, o que esses caras têm? Não é incrível o mindset que ele passa pros lutadores. E o Draculino não é um cara fortão. Você olha assim pra estrutura dele, ele é um cara um pouco mirrado. Mas ele é um cara muito disciplinado, muito técnico, é muito inteligente, cara. Tanto do jiu-jitsu quanto do MMA, conhece muito, cara. O cara que tem um conhecimento, entendeu? Tem uma memória muito boa. Às vezes eu ia lutar com alguém e ele falava, pô, sabe, esse cara fez um seminário comigo há 10 anos atrás. Eu falei, que é isso, Draco? Como é que você lembra disso? Tem 100, 200, 300 pessoas no seminário. Não, esse cara eu vi ele é assim, assado. Cabeça muito boa, entende muito de luta, entende muito de plano de luta. Meu irmão, estrategista, né? Fora da caixa. Ele é fora do comum. Chique Tem demais. que trazer ele aqui, porque, meu irmão... E a energia, tudo, igual eu te falei. Tem muito cara que é bom de uma coisa, bom de outra, não sei o quê. E além de ser bom, tem que ser um ser humano. O Draco é um ser humano incrível, um professor, um pai. Meu irmão, ele é demais. As pessoas falam isso mesmo. Fora do... Realmente. Não é à toa que ele tá onde ele tá. Como era a sua preparação na parte de soco e chute? Sempre treinei, vim da capoeira, já tinha uma noção. E sempre treinei boxe e Muay Thai. Então, o soco e chute veio do boxe e do Muay Thai, que é onde que eu acho que é mais forte ali. Você não tinha nenhum preparador, um técnico? Não. Os técnicos... Quem que era? É importante falar, eu comecei o Muay Thai com o Zangado aqui em Belo Horizonte. Comecei a treinar com o Zangado, treinei um tempo legal com o Zangado lá de Contagem. Sim. Quando eu fui pro Draculino, ficava difícil me treinar com o Draculino e ir lá pra Contagem, então conversei com o Zangado. Aí eu comecei a treinar com o Olímpio. Na parte de Muay Thai, né? O Fred, aluno dele, tem vários alunos muito duros. Joel, Bad Boy? Fred, você tá falando? O Bad Boy também, mas tem um outro Fred que tá em Portugal hoje. O Olímpio até falou dele, o Fredão, um cara muito técnico. Sei quem que é. Foi pra Nova York, um branquinho, ficou em tempo lá comigo, tudo. Então depois do Zangado eu fui pro Olímpio, fiquei com o Olímpio, né? Porque, pô, entendia muito de Muay Thai, tudo. Ele trabalhando junto com o Draculino me ajudou muito. O meu Muay Thai foi com eles, enquanto eu estive no Brasil. E a parte de boxe, eu treinei com o Claudinho do boxe. Depois treinei com o Luiz do boxe. O Claudinho dava aula na Federação Mineira de boxe no Mineirinho. Já ouvi falar nele. Cara bem famoso do boxe aqui. Depois o Luiz, um cara também que deu aula pra essa turma antiga toda aí, o Luiz do boxe também. Luiz, já ouvi falar. Entre outros aí, mas foi com esses caras que eu treinei mais aqui a parte de Muay Thai e boxe. Legal. Sempre fiquei curioso. Eu falei, vou perguntar isso pra ele, porque eu fiquei curioso. Nas suas lutas contra os adversários, você gostava de usar algumas técnicas novas ou você só ia no que tinha mais confiança no que sempre fez? Cara, quando você vai lutar, geralmente eu fico meio que no automático ali. Você vai fazendo o que você treinou pra fazer, né? Mas já teve lutas que muda o percurso, né? Já teve lutas ali que teve que se adaptar. Já teve luta que o Renzo chegou e me falou, bicho, esse cara faz isso, conheço ele. Joga um overhand ali que ele vai achar que você vai entrar nas pernas e vai dar certo, tudo. E era uma coisa que eu não treinava muito. Mas 90% eu seguia o que eu treinava. Mas tinha hora que você tinha que mudar o plano. Então tinha hora que... Ou eu via a mudança ali, o Draculino me passava do lado de fora, com meus treinadores, tudo. Ou então na hora de sentar ali, o Draculino, bicho, isso não tá dando certo, vamos mudar isso, aquilo. Mas nunca saiu muito da linha, não, pra te falar a verdade. Nunca mudou muito o estilo ali, não. Sempre, geralmente, deram certo as coisas. Ou então eu fui nocauteado. Porque aí não tem jeito, né? Você sai, claro. Mas às vezes quando eu não fui nocauteado tudo, eu nunca fui um atleta que apanhou muito, assim. Eu já vi gente apanhando muito e eu falava, irmão, tomar um couro desse aí vai ser foda. Nunca foi um cara que foi totalmente dominado, entendeu? Teve os knockouts, que eu tive isso, mas o Draculino, ele sempre falou isso. Falou assim, você sempre lutou com os caras muito duro e ninguém nunca te dominou. Te derrubar, ficar te batendo no chão ou em pé. Então, os planos de luta sempre foram muito bem traçados, os adversários sempre foram muito bem estudados, entendeu? Então, geralmente era o que a gente fazia no treino. Interessante demais.
Você gostava mais de finalizar seus adversários com trocação ou no jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu é o carro-chefe. A gente gostava de fazer o cara tá caído lá, você pula em cima do cara pulava em cima e queria finalizar. É mesmo? Às vezes, claro, a gente batia um pouco. Tem cara que... Esse Kevin Case, por exemplo, eu tava montado nele, só que era faixa preta de jiu-jitsu com a defesa muito boa. Então, acho que eu tentei finalizar ele 1 ou 2 vezes, vi que ele tava escorregadio e tudo, eu falei, irmão, vou bater até ele desistir. Mas, geralmente, quando a opção era sempre tentar finalizar. Nossa senhora, se eu der um soco, se eu tô lá em cima do... Se eu der um soco, se o cara cair no chão, eu não vou no jiu-jitsu, não. Acho que eu vou na mão. Você continua batendo, né? Vou continuar. Vou perder a oportunidade, não. Arrebenta. Você poderia fazer até quantas lutas por ano no UFC? Cara, não tinha muito assim, não. O contrato, geralmente, era um contrato de 4 lutas. E quando acabava a terceira luta, eles já renovavam. E... eu não tenho certeza, mas eu acho que já fiz 3 ou até 4 lutas. 3 eu tenho certeza que eu fiz num ano no UFC. Eu era um cara que não posso reclamar nada no UFC. Me deram os eventos que eu queria. Quando eu quis lutar em Belo Horizonte, me deixaram lutar em Belo Horizonte. Em Nova York, me deixaram lutar em Newark, quando o evento não podia ser em Nova York. Quando teve um evento no Madison Square Garden, eu pedi, me deram esse evento. Então, eles faziam isso comigo, me davam, porque quando eles precisavam de alguém pra lutar, eu tava sempre pronto. Já me chamaram com 2 semanas, com 3 semanas, bicho, preciso de um lutador pra cobrir o evento, tudo. Eu falei, meu irmão, eu vou. Então, do mesmo jeito que eu ajudava eles me ajudavam. Eles me davam o que eu queria, entendeu? Legal. Mas não tinha essa quantidade de luta, não. Mas, geralmente, você faz 3 lutas por ano ali, fazendo bem. Geralmente, são 3 lutas por ano. Depende do cachê também, né? Sabe? Depende do cachê, depende de qual lutador, depende. Já me chamaram, eu já aleguei algumas lutas, me chamaram pra lutar no Japão. Na época não ia ser bom pra mim, porque eu ia ter que chegar mais cedo lá. Eu sempre gostei de levar mais treinadores, né? Então eu falei, meu irmão, no Japão não dá pra me lutar, porque vai ser muito longe, o deslocamento é muito alto. Mas tirando isso, o que dava, a gente pegava, meu. O que aparecia, a gente tava pronto. Nossa, disposição. Tinha um retorno bom com mídia e dinheiro? Bicho, eu não posso reclamar, não. No UFC, sempre o dinheiro que eu ganhei lá, eu sempre sou muito grato que eles me pagaram. A mídia, na época não era igual é hoje, né? Não tem tanto tempo assim, mas hoje em dia a mídia é muito maior, mas eu não posso reclamar nem do dinheiro, nem da mídia. Eles deram uma mídia legal, me deram uma visibilidade muito boa. E não é à toa que hoje eu continuo colhendo os frutos dessa época, entendeu? Então eu não tenho nada pra reclamar. Muito lutador reclama, poxa, mas pagava muito bem pro Conor McGregor, pagava pro fulano e tal, mas não, o cara vende, então o cara merece. Eu tava no evento quando eu lutei em Nova York, no Madison Square Garden, e todo mundo reclamando que o Conor McGregor não aparecia pra conferência, os lutadores tinham que reunir, ele não ia. Aí um dia a gente tava saindo pro evento, aí os caras perturbando o Dan White no ônibus, pô, Dan White, cadê o Conor McGregor? Não vai vir com a gente, não? Só ele que não pode? A Dan White falou, eu tô segurando pra não falar com vocês isso, mas eu vou ter que falar. O dinheiro que ele me dá, nenhum de vocês me dão. Então ele tem as regalias dele. E é isso, cara. Entendeu? Você tem que pensar dessa forma. Eu não posso querer ganhar igual ele se eu não faço o que ele faz. Igual o Anderson Silva teve a época dele teve também, a época né? dele, entendeu? Que então gerou lucro pro Dana White. Dava muito lucro. Então esses caras vão ter mais, vão ganhar mais. É uma espécie de Don King, né? Quase isso, né? Não, mais ou menos. Se você tem uma empresa, você tem um funcionário que te dá bem mais lucro que os outros, ele vai ter as regalias dele. Então eu funciono assim. Eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa. Sempre me coloquei no lugar, tipo, o Dana White. O que eu faria se eu tivesse empresa tudo? O cara é muito profissional, entendeu? Então eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu concordo também. Qual tipo de arte marcial que você teve um pouco de dificuldade em dominar um adversário? Cara, eu acho que eu nunca tive isso, assim, de um cara ter um estilo de um karatê, de alguma coisa assim que ia me bloquear. Nunca tive muito isso, cara. O Ryan Hall, que eu lutei com ele, que teve um empurrão lá. Um empurrão na pesagem e tal. A gente preparou muito, que sabia que ele tinha um chute rodado muito forte. E ele veio de uma outra arte marcial, não tô lembrando onde que é, mas a gente tava muito assim, que ele nocauteou muita gente com esse chute rodado. E a gente trabalhou muito, andar pro lado certo, não pisar errado, tudo. Então, eu acho que um cara que a gente mais focou, assim, que tinha um estilo diferente, foi o Raw Hall. Ele tinha uns golpes rodados, esse pisão rodado dele nocauteou muita gente, ele na toa que ele chamava de homem-ambulância, tudo. Então, eu não tive dificuldade, mas foi o cara que eu mais estudei e o que mais a gente fez um plano ali pra sair fora desse chute rodado dele, que era muito forte. Foi lutão, foi cara. Isso. Foi o lutão. Foi lutão. Você se preparava quantos meses antes pra MMA? Cara, eu tô sempre treinando.
Até hoje, eu sempre tô treinando, sempre treino a parte em pé ainda, não muito, mas treino a parte em pé de Muay Thai ainda, faço um pouco de boxe. E quando eu tava ativo no UFC com o contrato, sempre treinei muito. Eu tava sempre em camp. Nunca. Tem lutador que ficava um mês fora. Eu sempre treinei muito. Acho que esse é o, né, um segredo aí da minha carreira. Acho que não tem segredo, é treino. Então eu sempre treinei muito. Só que quando chegava, quando marcava uma luta, eu gostava de ter pelo menos 6 semanas de treino. Entendeu? Já marcar a luta pra mim igual em cima da hora, já me deram a luta faltando um mês, 3 semanas, mas eu tava pronto pra isso. Mas quando eu podia escolher, eu precisava de 6 semanas de treino. Lapidar um pouco mais, né? E aumentar a intensidade. Eu já treino muito, eu só aumentava a intensidade. Entendeu? Às vezes o Draculino até cortava alguns treinos meus. Ele falou, bicho, me dá seu schedule aí, sua rotina de treino. Aí eu dava pra ele e falou, vamos cortar isso, porque tá treinando demais. Eu sempre tive esse problema de treinar demais. Mas você treinava com muito sparring? Por exemplo, essas 6 semanas de preparação, todo dia ali você... Como é que você controlava esse treinamento, senhor? É uma curiosidade que eu tenho. Então, durante essas 6 semanas, todos os dias era com sparring? Sparring de em pé? Não podia ser. Esse foi um dos erros da minha carreira que eu treinei muito. E não é à toa que eu tive meu escolamento de retina. Eu treinei muito, treinava muito forte, muita porrada, muito sparring. Então isso aí foi um erro na minha carreira que eu devia ter treinado mesmo. Mas também talvez eu tivesse treinado mesmo, eu não chegava onde eu cheguei. A gente não sabe, né? Mas nessas 6 semanas eu fazia sparring 3 vezes na semana. Principalmente no início, depois eu diminuí. Mas a porrada comia 3 vezes na semana. Geralmente segunda, quarta e sexta. Ou segunda, quarta e sábado. Seja no boxe, no Muay Thai e principalmente no MMA, a porrada eu comia geralmente esses 3 dias. Mas depois eu comecei a ficar mais inteligente, comecei a fazer 2 dias de sparring, que eu acho que já é bom. Sim. Entendeu? Entendi. E o resto sem pano. E o resto sem kimono, mas era muita coisa. Wrestling, era o boxe, o Muay Thai, jiu-jitsu de kimono e sem kimono. Era muita coisa pra treinar. Preparação física. E hoje, quando eu tenho um campeonato de jiu-jitsu, quando eu tenho tempo pra me preparar, eu gosto de fazer isso. Eu marco 5, 6 semanas, faço um camp durante isso aí, aumentando a intensidade dos meus treinos. Até hoje, geralmente, eu trabalho dessa forma pro jiu-jitsu também. Nasceu atleta, vai morrer atleta, né, Sapo? Eu gosto muito dessa vida do atleta, cara. Eu sou suspeito. Parabéns você manter essa doutrina aí. Obrigado. Qual adversário você gostou de ter vencido? Acho que eu gostei de ter vencido, assim, foi o Ryan Hall. Por ter tido aquele empurrão que ele me empurrou na pesagem, aquela confusão que ele teve ali. O Draculino ficou revoltado, porque eu sempre respeitei muito meus adversários. E o Draculino, a gente ficou bem... Meu irmão, como é que o cara fez isso? Me empurrou ali, aí eu xinguei ele na hora e tudo. Então, acho que essa luta aí foi muito bom de ter vencido por causa disso. Porque, né, começou lá fora e terminamos lá dentro. Então, foi a única luta, eu acho, que eu tive problema, assim, com alguém. Você sempre teve vontade de enfrentar... Qual lutador, assim, da sua categoria? Você sempre falou assim, eu queria ter enfrentado esse cara. Cara, sempre me perguntaram isso. Quando eu lutava uma luta no UFC, eles me perguntavam, um cara que você queria... Eu não tenho uma pessoa que eu queria lutar. Eu queria lutar com um campeão. Na época, na maioria da minha carreira ali era o Anderson Silva. Ele falava, quem que você quer lutar? Eu falei, eu sei que não tá na hora ainda, eu tô na fila, mas eu gostaria de lutar com um campeão. Sempre fala, alguém que quer lutar hoje, eu gostaria de lutar com um campeão do meu peso, que é o Sean Strickland. Sean Strickland não. Esqueci o nome do australiano, do nome dele, cara. Esqueci o nome dele. Mas é um nome difícil de falar. Mas eu gostaria de lutar com ele. Entendi. Me dá 6 meses que eu ia botar o meu melhor pra lutar. Entendi. Não tem uma pessoa assim que eu queria lutar. Eu sempre quis lutar com um campeão, meu irmão. Eu queria lutar com um campeão. Isso sim. Pra me testar no alto nível. Isso aí. Derrota faz parte de qualquer esporte, profissão. Qual você não queria ter perdido e que gostaria de ter uma revanche? Cara, eu sempre fui muito resolvido na minha vida com as minhas vitórias e com as minhas derrotas. Sempre me perguntaram isso. Pô, você quer lutar com alguém? Uma revanche com um cara que você perdeu? Os caras que eu perdi. O que eu ganhei foi muito bom. Uma luta que me doeu perder, que foi a que mais doeu mesmo, foi a luta contra o Tim Kennedy, nesse evento principal aí. Sei. A pessoa fala, mas você lutou dentro do quartel-general. Mas você te chamaram com 3 semanas de ordens. Mas essa luta doeu, porque eu ganhando esse main event, eles me colocaram
num lugar muito legal na categoria. Então essa luta me doeu muito. Não por ter perdido por Tim Kennedy, uma luta que eu tava bem, apesar de não ter tido um camp muito bom pra essa luta, porque eu fui me chamar em cima da hora, eu tava de férias aqui no Brasil, mas essa foi a luta que mais me doeu ali, meu irmão, que foi foda perder essa luta. Eu tive que ir pra coletiva de imprensa, eu não parava de chorar, decepcionado com a derrota. Dan White teve que ir lá, falou, bicho, faz parte, vamos lá, a gente tem que fazer a coletiva de imprensa, eu vou com você, vamos lá. Aí ele deu a coletiva de imprensa, falou, pessoal, ó, o Sapo perdeu, mas ele tava muito bem na luta, salvou o evento, tudo, e ele acabou isso, foi embora, e a gente continuou na coletiva de imprensa, e essa luta foi pesada perder, né? Abalou meu psicológico essa luta aí. Que mas isso, a gente falar que abalou bem o psicológico. Só pra você ver, nem imaginava. Sério mesmo. Você chegou a ser adepto da dieta Gracie? Famosa dieta Gracie. Você chegou a usar? Não. Você conhece alguém que fez a dieta Gracie também? Que fez mesmo tudo? Mesmo. Não conheço ninguém. Só conheço eles muita mesmo, gente da família Gracie. Não, eu vivo com o pessoal da família Gracie, o Renzo, o Grego, o Igor, o Hollis, pois é. Neymar, a família Eles Gracie. faziam? Eles fazem uma parte. Ah, né? tá. Fazem uma parte, tudo. Nunca conheci ninguém. Tem o Luca Atala lá, que ele já ficou, acho que 1 ano fazendo a dieta ali, meu irmão, regrada mesmo, tentando seguir certinho tudo. E aprendi a comer bem com eles, muito bem, mas nunca seguindo a risca tudo ali, não. Mas acho importante tentar comer saudável, entendeu? O que é bom pra um não é bom pra outro. Então eu tentava conversar com eles, aprender com eles. Ainda a gente está sempre junto lá, aprendendo com eles aí, mas a dieta Gracie, igual o pessoal fala tudo aí, você vai pegar algumas coisas ou outras que vai fazer bom pra você, que vai ser bom pra você. Beleza. Essa dúvida que eu sempre tive também. Você aposentou por um motivo de uma lesão no olho pelas circunstâncias da luta. O que você pode refletir a um atleta que quer começar a carreira de MMA, ou até mesmo um profissional? Uma prevenção caso aconteça algo que pode comprometer a carreira. Cara, muita gente me manda mensagem no Instagram, tudo, porque tem na internet, o pessoal bota lá, descolamento de retina. Então, o meu nome é um dos primeiros que cai lá. Então, o pessoal me manda mensagem, tanto do Brasil quanto do exterior. Teve muitos lutadores também, aconteceu isso já. Muita gente já. Então, o pessoal me pergunta o que eu fiz, como é que é a minha vida hoje, o que eu aconselho. Eu acredito que esse descolamento veio porque muito treino forte que eu fiz, entendeu? Eu treinava muito forte, o treino era muito pesado. Eu acho que não tem necessidade de ser tão pesado assim, entendeu? Então, você tem que saber treinar inteligente, não dá pra ficar fazendo sparring todo dia, não dá pra ficar trocando porrada muito forte, porque você vai acabar, seu tempo, sua vida útil no esporte vai diminuir. É muita porrada na cabeça. Então, eu acredito muito nisso. Tem gente que consegue ter uma longevidade no esporte aí porque sabe treinar tudo, entendeu? Então eu daria isso, cuidado com os sparrings, não treinem muito forte, não saiam na porrada direto, porque isso aí lá na frente vai pesar. Eu acho que isso aí foi primordial pra mim, pra ter essa lesão no olho, esse descolamento de retina. Eu acho que se eu não tivesse treinado tão forte, eu acho que eu conseguiria ter ido mais longe. Mas igual a gente falou aqui, talvez eu não tivesse treinado tão forte, eu não tinha chegado onde eu cheguei, então, né, não dá. Mas o meu conselho é: saibam treinar, treine inteligente, procure bons profissionais e cuidem do corpo de vocês, que é o nosso objeto de trabalho, né? Campeões têm lesões. Tem jeito, campeão vai ter lesão, todo isso mesmo. Tem seu preço. É isso mesmo. Né? Todo esporte, um campeão, ele vai ter um tipo de lesão. Tem dessa, Você pode tentar cuidar pra você ter lesão na luta. Eu já quebrei minha mão 3 vezes. As 3 em luta. Né? O meu descolamento de retina veio também em luta. Quebrou como, cara? Pelo amor de Deus. Dá um soco geralmente na cabeça, que é muito duro, né? O quê? A cabeça é muito dura, então... Você mandou o cara Você matou o cara. Meu irmão. Você bate aqui em cima, bicho. A parte da testa é muito doido. duro. O cara... eu tenho quebrar a mão, eu tenho metal nas 2 mãos, parafuso nas 2 mãos. Uma luta que eu fiz no Rio, um GP, eu lutei 2 GP até hoje. Na minha estreia e depois nas 4 lutas eu tenho um GP de novo. Eu quebrei minha mão na primeira luta. Aí a segunda luta eu falei, bicho, Draco, minha mão quebrou. Aí ele falou, quebrou? Eu falei, pô, então não tem jeito. Ele falou, não, eu quero lutar. Aí ele disse, você vai lutar com a mão quebrada? Eu falei, não, eu quero lutar, vamos pra luta com a mão quebrada. Aí eu lutei, passou 2, 3 horas, o sangue esfriou. Nossa. Fui pra final com a mão quebrada e ganhei. E, meu irmão, a mão quebrada. Depois fomos embora, cirurgia, bota pino, bota tudo e tá aí. Então, mas isso aí aconteceu na luta. Então tem que tomar cuidado pra isso não acontecer nos treinos. Preserva o seu corpo pra luta. Não é pra ficar se matando no treino, entendeu? Mata no condicionamento físico, nas coisas que não vai te machucar, mas questão de sparring, você tem que tomar cuidado. Boa. Você treinaria seu filho para o MMA?
Eu não tenho filho, mas, bicho, treinaria. Se fosse uma coisa da vontade dele, eu treinaria. Entendeu? Eu tenho meus sobrinhos, tem os filhos dos amigos meus bem próximos, tudo. Eu sempre falo pra eles, coloca seu filho no jiu-jitsu, tudo. E se eu tivesse um filho e ele quisesse, fosse da vontade dele treinar MMA, eu treinaria, né? Sem problema. Não é um caminho fácil. Mas o que é fácil também? Treinar é fácil. Então eu treinaria. Não incentivaria, falar, mesmo, vai pro MMA. Não ficaria incentivando, não. Porque eu acho que a vida do atleta é pesada. Eu amo a vida do atleta, levo a vida de atleta até hoje, mas é uma vida pesada e não é pra todo mundo. Conheço muita gente aí que tinha um talento incrível pra ser lutador e tudo, mas não quis pagar o preço pra chegar lá em cima, porque o preço é muito alto. Entendeu? Mas se meu filho quisesse, não, eu quero viver do esporte, eu quero abrir mão de tudo. Tá, minha esposa falou comigo, eu quero competir, tudo, como é que faz pra eu competir no jiu-jitsu, o que você acha? Falou, tem o meu nome já no esporte, tudo. Se você quiser competir, eu te ajudo. Mas você vai ter que treinar 4 vezes mais do que você está treinando, melhorar o seu jiu-jitsu. Você que treina ela, né? Ela treina na academia do Renzo, tem outros professores também. Tá. Aí eu falei com ela, se você quiser treinar, eu te ajudo. Mas você vai ter que dedicar 4 vezes mais do que você está fazendo, alimentar melhor, tudo. Quando você estiver alimentando melhor e treinando bem mais, você me fala que a gente vai. E ela fez isso. Ficou calada, não falou mais nada, mudou tudo, mudou a rotina de alimentação, começou a dormir mais, a descansar, a levar a vida que eu, mais ou menos que eu levo ali. Aí ela falou, agora eu quero competir, o que você acha? Eu falei, não, agora você tá pronto, vambora. E ela começou a competir, mas tem que cobrar isso aí, tem que ter um comprometimento primeiro pra mim poder dar uma força pra ela, né? E foi campeã, né? E foi campeã, ela ganhou alguns eventos, tá amarradona. Mano, família é brava aí, viu? Sapo, Jabá ser campeão mundial em 2005. Explica pra gente seu novo título aí de campeão pan-americano do peso absoluto em 2025. Como é que foi sua preparação? Agora só um minutinho. Ô Demetrio, volta naquela foto lá pra mim. A última. Vai voltando. Essa aí. Foi essa aí, não foi? Essa aí. Explica aí pra gente, deixa essa foto aí. Cara, eu sempre competi no jiu-jitsu, comecei a competir em 2003, assim que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu competi, sempre gostei das competições, ganhei o Mundial em 2005, de faixa azul, isso mudou minha carreira, que foi na Confederação, que é a liga maior que a gente tem. Depois ganhei alguns títulos importantes, ganhei o Pan-Americano de faixa marrom, ganhei alguns campeonatos, ganhei também, no meu último campeonato de faixa preta, sem kimono, ganhei o Pan-Americano fui campeão peso absoluto, mas sem kimono. Nossa, então, em 2009, se não me engano. Aí eu fechei o contrato com o UFC. Fechei o contrato com o UFC e falei, agora parei de competir no jiu-jitsu, agora o foco é o UFC. Aí eu comecei a focar no UFC, lutei no UFC por 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e meio. E quando eu aposentei, fiquei pouco tempo ali sem competir, passou mais ou menos um ano. Falei, meu irmão, preciso daquela adrenalina de novo, voltei a competir no jiu-jitsu. E, meu irmão, sempre que eu quero fazer uma coisa bem feita, né? Sempre foquei muito, treinei muito minhas competições de jiu-jitsu, já tinha sido ganhado, eu fiquei em 2º lugar em um Pan-Americano de kimono, depois que eu voltei, fiquei em 3º lugar no Pan-Americano de kimono, e esse Pan, falei, meu irmão, é a minha oportunidade, quero treinar muito para esse campeonato, treinei muito, fiz um camp de 6 semanas, tive alguns problemas no camp, cheguei meio de overtraining nesse campeonato aí, achando que não ia ser um campeonato bom, e, meu irmão, e deu tudo certo, foi um camp de 6 semanas, com algumas coisas erradas no camp ali, que eu treinei muito, fiquei de overtraining, mas cheguei no campeonato, lutei meu peso, fiz 4 lutas contra caras duros, ganhei o peso, os caras, bicho, vai pro absoluto, eu não queria lutar absoluto, porque eu tava de saco cheio, cansado, cheio de dor no corpo. Aí eles, bicho, calma, descansa, relaxa um pouco. Eu dei uma descansada, comi ali um açaí, comi algumas coisas assim, comecei a me sentir bem e falei, meu irmão, vamos pro absoluto. E ganhei o absoluto. Foi um dia maravilhoso, é bom, o Draculino falou isso, eu competi em alto nível no MMA, aposentei do MMA e voltar a competir num campeonato desse e chegar ser campeão num peso absoluto. Pois é, foi muito legal voltar pras cabeças aí, tudo. Nossa, fiquei feliz demais, cara. Foi maravilhoso isso aí. Você tá doido, parabéns aí. Parabéns, viu? Você tá preparando algum atleta de MMA ou só tá focado com seus alunos de jiu-jitsu? Cara, eu só tô focado no jiu-jitsu, né? Eu moro em Nova York, sempre quando eu venho pro Brasil eu dou aula na minha academia, vou na Gracie Barra BH sempre que dá, tudo. E eu sempre dou força no jiu-jitsu. No MMA é um meio que eu não gosto muito de mexer, porque eu não tenho tempo, né? Nos Estados Unidos, em Nova York, eu dou aula em 3 lugares. 2 academias do Renzo e dou aula numa empresa lá. Então, não tenho tempo para focar nos caras do MMA. E tem minha carreira também, que eu continuo lutando, continuo focado na minha carreira de atleta de jiu-jitsu. Então, eu continuo treinando os caras do jiu-jitsu. Pro MMA, os caras que são do MMA,
me pede algum conselho, que eles estão lá, tudo, eu sempre dou uns conselhos, ajudo no que eu posso, mas eu falo, bicho, eu vou ajudar vocês no jiu-jitsu, não tenho tempo pra dedicar pros caras da MMA, infelizmente minha vida é muito corrida. Pauleira. Você pretende expandir mais a Saputim? Cara, a Saputim é bem sólida aqui na grande BH, né? Tem os alunos que dão aula aí, tem as filiais, tudo. A gente pretende expandir sim, mas com muita responsabilidade. Muita gente me procura querendo abrir Saputim e tudo, mas são caras que eu não conheço, não sei, né, do trabalho, como é que é feito, tudo. Então a gente prefere esperar os nossos alunos irem se graduando, para mais gente querer dar aula, mais gente que veio da prata da casa, da criação, que aí você pode ali, confiar, né, no trabalho, entendeu? O nome é uma coisa que é muito difícil de fazer, mas fácil de perder. Igual o Draculino fez, né? Igual o Draculino fez, segue o exemplo do mestre. Então, os caras que vêm da gente ali, a gente vai abrindo, mas bem com calma, tudo, pra ser uma coisa que a gente pode confiar, que não vai estragar o nome, que não vai ter coisas negativas para o nome. Boa. A gente quer expandir, sim. Boa. E como é que sua vida tá hoje? Você tá mexendo com o quê? Fora Nova York. Fora você tá mexendo com outra coisa paralela? Com a sua família? Eu lembro que eu vi algumas entrevistas suas que você tava mexendo com a sua família também, Minha família tem loja de confecção em Belo Horizonte. Tem a loja Anjo VIP, tem as lojas Anjo Azul. Minha família tem uma rede de lojas aqui. Eu tenho uma loja de sociedade com a minha mãe, aqui com o meu irmão. Eles tocam, eu acompanho de longe. Aqui eu tenho os meus negócios aqui, que é a loja, a Anjo VIP, e a academia, a Saputim, de sociedade, que é meu sócio, né? Tem as filiais. Então, isso aí que aqui no Brasil é isso que a gente toca aí. Boa. Só finalizar essa entrevista aqui antes. Espera que eu deixei ali, viu, gente? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Morram de inveja, tá? Ó. Ganhei do Sapo aqui a primeira luva, né? É a primeira luva que eu tô dando pra alguém. Eu tenho minhas 17 luvas, das 17 lutas que eu fiz no UFC. Essa é a primeira que eu tô presenteando um amigo aí, meu irmão. Do céu, ficou honrado e lisonjeado, cara. Isso aqui eu vou guardar com carinho. Essa luta foi uma vitória minha contra o Chris Camozzi em Connecticut, que eu lutei em Connecticut, um lutaço lá, ganhei na decisão, uma guerra com ele. Então, esse presente pra você aí, meu irmão. Cara, muito obrigado. Nada. Muito obrigado por você ter vindo aqui, tá, velho? A entrevista foi rápida, tá? Foi bem objetiva aqui. Queria explorar o máximo de você. Você veio aqui na maior educação, coração. Você é um cara gente fina pra caramba. Deus continue te abençoando cada vez mais, tá? Amém. Você brilha, você vai brilhar cada vez mais, tá bom? Amém. Obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço por você representar Belo Horizonte. Se eu não me engano, você foi o único atleta a subir no UFC de Belo Horizonte? Não, acho, né? Que tem mais. Não, acho que não. Se não me engano, foi o primeiro de Belo Horizonte, se eu não me engano. Mas eu acho que teve mais aí de Belo Horizonte também. Mas foram poucos. Tenho certeza, foram poucos. Muito não. Mas tem certeza, a gente tentou representar da melhor forma possível. Não, representou muito bem, você tá doido. Cara, conte comigo sempre, tá bom? Muito obrigado por você ter comparecido aqui mais uma vez e ó... Sucesso total, Tamo junto. campeão. Obrigado, Tamo junto, viu, Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.